Olá, queridos amigos PCs, professores coordenadores das escolas da Diretoria de Ensino da região de Itu. Meu nome é Claudineia, sou PCNP dos anos finais de língua portuguesa. Estou aqui hoje para fazer uma conversa com vocês sobre a rotina do professor coordenador lá dentro da escola. Todas as atribuições que vocês têm estão previstas nessa rotina. Na verdade, nós vamos organizar, tentar, uma sugestão para organizar o trabalho de vocês na escola. Então, a primeira questão, a primeira atribuição do professor coordenador é o seu horário de estudo. O professor coordenador precisa estudar, ele precisa ter um horário específico para o seu estudo. A preparação da ATPC. Na preparação das ATPCs, apesar das pautas já virem prontas, serem informativas, é preciso estudar essas pautas. O coordenador, ele tem que ser o parceiro mais experiente, mais sabido lá na condução da ATPC. Não basta a pauta ser formativa, tem que estudá-la. Para preparar, pensar em questões que possam gerar polêmicas, antecipar questionamentos de professor. E lá na pauta formativa, abrir todas as janelas que têm uma fundamentação teórica, têm uma orientação, para saber mais. O professor coordenador tem que saber mais do que o professor para poder auxiliar aí os trabalhos na ATPC. No desenvolvimento da ATPC, quanto mais preparo o coordenador tiver, melhor vai ser a formação dos seus professores. Também é atribuição do PC o registro da ATPC no CAD formação. No término da ATPC, o professor coordenador vai lá no CAD formação e registra como foi o desenvolvimento dessa pauta. Não é a pauta que vai ser inserida no CAD formação, É como foi o desenvolvimento dessa pauta. E não pode deixar atrasar também, porque se deixar atrasar, depois vai ter que justificar o motivo que a pauta não foi colocada lá, não foi registrada. Observação de sala de aula, outro item que é atribuição do professor coordenador. Então, se o professor coordenador não tem uma aproximação da sala de aula, fica difícil, ele entender o processo de ensino-aprendizagem, se os alunos estão aprendendo, como o professor está desenvolvendo a sua aula, se está vendo a implementação do currículo paulista. Ele só consegue enxergar essas coisas se ele estiver lá em loco, dentro da sala de aula. É lógico que nenhum coordenador vai interferir no decorrer dessa aula. Eu estou vendo alguma coisa lá que não está legal. Esse não é o momento de interferir na aula do professor. Faz as suas anotações e depois faz a devolutiva com o professor, Destaca os pontos positivos e os pontos que devem ser melhorados, aprimorados. Ele vai ser um companheiro, um parceiro, e não vai estar lá na sala de aula para vigiar a aula do professor. O professor tem que ter confiança, no professor coordenador. A devolutiva dessas observações também é atribuição do PC, que deve estar lá colocado na rotina. Então, mais importante que observar a aula é também a devolutiva. Como eu já disse, destacando os pontos positivos e o que pode ser melhorado. A seleção de materiais. Nós, PCNPs, quando vamos para as escolas, a gente vê lá o coordenador,
cheio de tarefas, vou lá ativar a sala de informática, vou preparar a sala de vídeo, tenho que tirar cópia para tal professora, tenho que separar livro. Então, todas essas tarefas, essa seleção de materiais, preparação de sala, deve ser reservado um dia na semana, um dia lá na rotina do professor coordenador, para que os professores levem essa demanda dos materiais necessários para o período, para a semana, para que um dia na semana o professor coordenador ele possa organizar esse material, né? E, na verdade, ele faz essa tarefa todos os dias, né? É uma forma também de incentivar o professor a planejar as suas aulas, né? Não ter improvisos. Então, essa semana, o professor de língua portuguesa vai precisar da sala de informática, vai precisar da sala de vídeo, vai precisar de tais livros, vai precisar de cópia. Então, já seleciona tudo, deixa um dia específico para essas tarefas, né? Organiza o trabalho do coordenador, né, de vocês, e também organiza o trabalho do professor, que ele tem que planejar antecipadamente para saber o que ele vai utilizar em suas aulas. O acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? O acompanhamento da aprendizagem dos alunos também é atribuição do professor coordenador. Para isso, é imprescindível analisar a avaliação praticada pelos professores, né? As que devem priorizar habilidade e competência, tá? Saber como o aluno está aprendendo, como está o seu desempenho, qual o resultado da avaliação, mas baseado em habilidades, avaliando, né, habilidades e competências, tá? O professor coordenador ele tem que ter um olhar apurado para as avaliações praticadas na escola. Elas estão em consonância com as avaliações externas praticadas, tá? Elas estão privilegiando apenas competências cognitivas, ou como diz lá, como está lá no currículo paulista, na BNCC, né? Avaliar o aluno como um todo, né? Levando em consideração as competências cognitivas e as competências socioemocionais, tá? Tem que estar observando isso. Os documentos pedagógicos, alguns documentos que de vez em quando a diretoria pede, o núcleo pedagógico pede, tá? Deixar um espaço na rotina, tá? Para esse preenchimento, essa entrega de documentos, que não é sempre que é solicitado, né? E quando solicitado, deve ser enviado, por exemplo, o quadro diagnóstico da inclusão. Tá? Então, tem que ter um espaço na rotina do PC para a organização desses documentos também. Reunião com equipe gestora. Também é importante assegurar na rotina essa reunião. A equipe gestora tem que saber tudo o que está acontecendo na escola, do pedagógico. Então, o coordenador vai sentar lá com o diretor, com o vice-diretor, para tratar de questões pedagógicas, né, daquela semana, daquele período. Tá? As reuniões de orientação técnica. Como a resolução traz dias e horários lá do ATPC, o ATPC tem que acontecer de terça, quarta e quinta, de acordo com a área de conhecimento, nós aqui da Diretoria de Ensino, né, PCNPs, nós vamos reservar as sextas-feiras para orientação técnica quando necessário, tá? O MMR também vai levar em conta esse dia aí para a formação dos coordenadores. Plataforma Foco Aprendizagem. A plataforma Foco Aprendizagem se traduz na prática educacional, na avaliação e no acompanhamento das aprendizagens. Por isso, é tarefa do PC a análise desses dados apresentados,
visando ações de intervenção para a melhoria da qualidade do ensino, né? Ensino-aprendizagem. Um tempo também para essa entrada no foco tem que estar assegurada na rotina. Atendimento aos pais ou aos responsáveis. Sabemos que os coordenadores fazem esse atendimento, tá? Mas, por favor, foco nesse atendimento. O professor coordenador deve garantir na rotina dele esse espaço para atendimento aos pais, mas para questões pedagógicas, questões de indisciplina, fica lá para o diretor, para o vice-diretor, para o professor mediador. Então, o professor coordenador só vai discutir com os pais, essa conversa com os pais vai ser tratado apenas questões pedagógicas. Nas próximas semanas, nós, PCNPs, estaremos indo às escolas, tá? Com essa proposta, com essa organização da rotina do PC, e aí a gente pode discutir essa organização mais próxima, tá? Esse é apenas uma pequena conversa sobre as atribuições do PC e a organização do seu trabalho, tá? Ninguém está pedindo para trabalhar além do que já faz, né? Porque vocês fazem muito e tudo isso aqui que eu falei, vamos organizar na rotina, tá? Para dar certo, para fluir o trabalho de vocês. Muito obrigada.